Perrone, vamos falar um pouquinho do campo, como o do time. Você que acompanha o nosso tricolor há muito tempo aí, como você falou, como você vê esse momento atual de São Paulo, esse atual que eu falo até o jogo contra o Bahia, que foi 1-1, você vê o desempenho de São Paulo, como você enxerga o trabalho do Fernando Diniz nesse momento, cara? São Paulo, aos trancos e barrancos, finalmente apostou num treinador nos últimos 3 anos, tá? Na gestão Leco, vamos falar assim, e gestão Raí. Então, independente, por enquanto, eu ainda vou falar só sobre o momento de São Paulo, não sobre a minha opinião sobre o treinador e o time, mas só para dar um contexto para vocês. Então, o Fernando Diniz foi contratado para dar um padrão de proposta de jogo para o São Paulo. Porque um dia o São Paulo era defensivo, outro mês o São Paulo era ofensivo, outro mês o São Paulo jogava de ponta cabeça, outro mês o São Paulo jogava só com a perna esquerda. Era assim com os técnicos e com... A gente não sabia o que era o São Paulo dentro de campo, tá? Um dia era do Bausa, outro dia era do Osório. Esse, para mim, foi o maior loucura, porque você sai de um Osório para ir para um Bausa, é uma coisa completamente diferente. Então não tinha uma proposta de jogo definida. Aos trancos e barrancos, o São Paulo promoveu o Fernando Diniz para isso. O Fernando Diniz, ele tem uma proposta de jogo que me agrada. Ele, sabe, eu sou um torcedor que gosto de ver o futebol protagonista, bem jogado, com a bola no pé, criando chances de gol, enfim, ditando o jogo, deixando o adversário só com a opção do contra-ataque. Porém, esse tipo de jogo ele tem que ser bem executado, ele não pode ser mal executado. O time que ganha jogo é o time que executa melhor a sua proposta, seja ela sendo de contra-ataque, ou seja de protagonismo, né, de posse de bola. Posse de bola, protagonismo para mim é igual a posse de bola, tá? Porque quando você está com a posse, você fica mais tempo com ela a seu poder. Então você é o protagonista do jogo. Só para explicar para o nosso seguidor, tá? Só que precisa ser executada bem. O Fernando Diniz, ele tem ainda alguns pontos a melhorar e o clube, os jogadores não são 100% capazes os jogadores brasileiros, do futebol brasileiro, com poucas exceções, eles não são capazes de executar este tipo de proposta de jogo, que é de defesa em linha alta, saída de bola com o pé, toque de bola, esperando uma brecha do adversário e a conclusão. Então, assim, moral da história, o São Paulo estava numa evolução no começo desse ano. O Fernando Diniz, ele entrou no São Paulo no ano passado com a incumbência de levar para a Libertadores, então ele não botou o dedo dele no time, o time ainda era o do Cuca, tá? O estilo de jogo. Nesse ano ele começou a implementar o estilo de jogo dele. O São Paulo melhorou muito por conta de um jogador, que é o Igor Gomes, que é um jogador que fez diferença dentro desse esquema, porque ele é um jogador, espécie de um Raí na década de 90, porque ele é um meia que ele finaliza dentro da área. O Raí fazia muito isso. E o Tietê é um jogador de área a área. É o volante de área a área, que a gente chama, porque é um volante que marca atrás e que pode chegar na frente chutando. É como se fosse o Paulinho no Corinthians, da época do Paulinho. Ele chega batendo. E eu acho que o Fernando Diniz está pecando numa coisa, na parte defensiva. A impressão que eu tenho do São Paulo de hoje é que todo jogo do São Paulo a gente já tem que contar que está saindo de 1 ou de 2-0. Porque a defesa do São Paulo é tão exposta que o São Paulo precisa fazer 1 ou 2 gols para ganhar o jogo. Porque ele vai tomar 1 ou 2 gols pela marcação alta. E outra coisa, não é só a responsabilidade do Fernando Diniz. Por quê? Voltando ao assunto Igor Gomes, desde que o Igor Gomes voltou, e não é só uma pessoa, tá? Posso falar até de outros jogadores, mas é que o Igor Gomes, para mim, é o mais emblemático. Porque o Igor Gomes é o que fez a diferença no começo do ano.
ele voltou não jogando nada. Se vocês me falarem que o Igor Gomes jogou bola contra o Bragantino, contra o Mirassol, contra o Fortaleza, contra o Vasco e contra o Bahia, eu posso até me desculpar. Mas eu não vi o Igor Gomes fazer nada do que ele já fez com a camisa do São Paulo, principalmente no ano passado, no começo do ano passado e no começo desse ano. Por quê? Porque também o Igor Gomes mudou de posição. Então a gente tem que entender que precisa de um aprendizado. Não é uma coisa tão fácil. Só que o torcedor de São Paulo e o próprio São Paulo não estão com paciência, não, com razão. Não tô falando que é sem razão. Nós não ganhamos título há muito tempo. Então, talvez, para mim, o Fernando Diniz, que eu acredito que vai ser um ótimo técnico, que vai ser um bom técnico do futebol brasileiro, mas que ainda não aprendeu tudo que tem que aprender, é natural. O Tele não nasceu mestre. Eu acho que ele está, talvez, no momento errado do São Paulo, porque o São Paulo está num momento que ele precisa dar resultado. E os resultados não estão vindo. Vocês conhecem aquela música do Cazuza, né? O tempo não para, né? Suas ideias não correspondem aos fatos. Então, a ideia do Fernando Diniz não está correspondendo ao que está acontecendo dentro de campo. É muito difícil, cara. E eu fico num dilema, filha da mãe, porque eu gosto do sistema de jogo, eu acho que ainda precisa ser desenvolvido. Eu não vejo nenhum treinador que possa substituir ele. Vai falar em Osório, o Osório não vem, custa caro, gente. São Paulo não tem empregado dinheiro. Também na Atlética, né? Pois é, e tá empregado, entendeu? Mano Menezes, cara, eu juro pra você que é um remédio que daqui a pouco vai virar veneno, porque o torcedor de São Paulo não gosta daquele tipo de futebol, gente. O torcedor de São Paulo tá se apegado nos resultados do Corinthians e acha que o futebol é jogar para trás que ganha time. E infelizmente isso tá acontecendo no futebol brasileiro. Até o Luxemburgo fez isso para ganhar o título. Então eu fico numa sinuca de bico que se vocês me perguntarem se o Fernando Diniz tem que sair de São Paulo ou não, essa realmente eu não é nem ficar em cima do muro, é não saber responder mesmo, porque eu não sei quem poderia vir. Eu acho que com dedicação dos jogadores e com um pouco mais de talento, sabe, de foco dos jogadores, o Pablo perdeu dois gols fáceis contra o Bahia. Vitor Bueno perdeu gol. O pessoal tá perdendo muito gol também. Contra o Mirassol nem se fala. Contra o Bragantino também. O Pato perdeu um gol dentro da pequena área de cabeça. Não pode perder. Então eu acho assim, se todo mundo se dedicar um pouco mais, se a gente tiver um pouquinho mais de paciência, que a gente não tem, com razão, mas se a gente tiver um pouco mais de paciência, talvez dê certo, entendeu? Talvez esse time, se o Fernando Diniz melhorar o posicionamento do meio-campo, entendeu? Talvez dê resultado, entendeu? Futebol é difícil você falar, vai ser campeão, não vai. Mas se o São Paulo jogar bem dentro dessa proposta de jogo, e se os jogadores fizerem o feijão com arroz, mesmo não sendo campeão do Brasil, pelo menos há um alento de que a gente tem uma proposta de jogo. Essa é a minha opinião sobre o São Paulo hoje.